Meninos, então, novamente, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula. Lembro a todos que essa aula está sendo gravada, tá? Vai ser gravada e depois eu disponibilizarei a gravação lá no YouTube para aqueles que não puderam assistir. Na aula de hoje, nós vamos concluir os exercícios de ontem, né? Que eu havia começado a falar, mas nós não terminamos aí a correção do exercício complementar 07, tá? Então, nós estamos fazendo o exercício 07, já fizemos o exercício 1 e 2, e ontem ficou faltando algumas correções do exercício 3, tá? Então, o que a gente tem aqui no exercício 3? Ele pede para que nós determinemos o número de anagramas formados a partir de cada uma das palavras abaixo. Então, a gente lembra o conceito aí que anagrama é o reordenamento das letras, né? Eu vou pegar essas letras, vou trocá-las de lugar, e aí eu quero saber, quero quantificar de quantas formas diferentes eu consigo reordenar essas letras, tá? Não necessariamente formando uma palavra, porque a palavra ela tem que ter sentido, ela tem que estar expressa lá no dicionário. O anagrama ele é só um reordenamento. Então deixei alguns exemplos, né? O Lua, como são 3 letras distintas, letras que não se repetem, basta eu fazer a permutação de 3, ou seja, 3 fatorial, que vai dar 6, tá? Então eu tenho 6 possibilidades de reorganizar Lua. Pode ficar Alu, Luá, né? Aul, e por aí vai, tá? Ao todo, Lua eu já coloquei. Ao todo eu tenho 6 possibilidades, tá? É só ir reordenando essas letras. Depois, quando aparece, nesse outro caso, como de morango, ele é um pouco mais delicado, tem uma diferença aqui. Porque no morango eu tenho letras que se repetem. Então, quando eu tenho letras repetidas e eu vou trocá-las de lugar, permanece a mesma palavra, não vai fazer diferença. Então, eu tenho que descontar essas repetições, eu tenho que tirar ela da minha contagem. Então, qual é o procedimento? Eu quantifico quantas letras a palavra tem, no caso, morango possui 7 letras, e eu marco aqui embaixo, P de 7 letras. Em cima, como se fosse um expoente, eu vou contar quantas letras repetidas tem. Se for 1, não precisa. Então, a gente coloca de 2 para cima. Então, ó, ela tem 2 Os. Né? O O aparece 2 vezes. Então, você coloca 2 aqui. Tá? E aí é só aplicar essa fórmula que faz o que está aqui embaixo, 7, vem para cima, e o que está aqui em cima vem para baixo. Faz o fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 2, que vai dar 2.520. Você pode utilizar aí a calculadora para estar fazendo essa continha aí, ó. O fatorial de 7, 5.040, dividido por 2, 2.520. Eu sei que algumas eu já fiz, mas eu quero voltar nesse exercício aqui. Eles já estão prontos, é mais fácil para a gente ver, ok? Matemática, tá? Matemática. Como reordenar aí quantas são os anagramas da palavra matemática? Primeira coisa a fazer, conta a quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Depois, conta a quantidade de vezes que cada letra aparece, tá? E anota sempre aquela que aparecer mais de uma vez. Então, ó, o A aparece 3 vezes. 1, 2, 3. Então, coloca um 3 aqui, vírgula. Quem mais que aparece repetido? O M, 2 vezes. Então, põe o 2. O T, 2 vezes. Coloca ele. Como organizar esse exercício? Vai ficar o 10 fatorial dividido pelo fatorial da quantidade de letras. Ok? Então, faz o fatorial de 3, fatorial de 2, fatorial de 2. Eles aparecem aqui. Fatorial de 10. Pode usar uma calculadora, faz 10 fatorial, 3.628.800. Fatorial de cada um desses aqui.
Não aparece, mas a gente sabe que é como se estivesse invisível aqui um sinal de multiplicação entre esse 3 fatorial e o 2. Então fica fatorial de 3, 6, 2 fatorial 2, 2 fatorial 2. E aí é só operar, ó. 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24. 3.628.800 dividido por 24 é igual a 151.200, ok? Esse seria aí. Então, eu teria 151.000 anagramas se eu pegasse essas letras, né, e fosse reordenando elas, fazendo várias possibilidades, eu teria 151.000 possibilidades diferentes de reordenar. Adiante. Amor. Amor, palavrinha simples aí, né? Por quê? 4 letrinhas sem repetição. Então é só fazer o fatorial de 4. Fatorial de 4, 24. Esse aqui é mamãozinho. Escola, também facinho, porque não tem repetição. Só contar quantas letras tem, 6 letras. Fazer o fatorial de 6, 720. Festa, 5 letras, fatorial de 5, 120. Também tem dificuldade. Pernambuco, embora seja uma palavra grande, né, com muitas letras, não tem repetição, as letras não se repetem. Portanto, é só contar quantas letras tem, vai dar 10 letras. Fazer o fatorial de 10, que nós sabemos que é 3.628.800. Algumas dessas palavras eu já fiz ontem, eu me lembro, mas eu quero repetir aqui hoje. Falta. Quando tem repetição, é que fica um pouco mais enjoado. Mas, ó, quantas letras tem falta? 2, 3, 4, 5. Então, coloco o 5 aqui embaixo. Alguma letra aparece mais de uma vez? O A, né? O A aparece 2 vezes. Então, você pega e coloca 2, porque 2 é a quantidade de vezes que o A apareceu. Aí faz fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 2. Fatorial de 5 sabemos que é 120. Fatorial de 2 é 2. 120 dividido por 2, 60. Ouro. Ouro, tá? Novamente, 4 letras. Coloca aqui embaixo. Qual letra que aparece mais de uma vez? O O, né? Ele aparece 2 vezes. Então, eleva ele aqui. Deixa ele representado aqui em cima. Faz o fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 2. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 2, 12. Ok? Panamá. Panamá são 6 letras. 6 letras. Porém, o A, ele aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, faz P de 6 elevado a 3. Fica 6 fatorial dividido por 3. Esse nem o resultado eu pus, mas vamos fazer aqui, ó. P, quanto é 6 fatorial? 720. Então, vai ficar 720. 6 fatorial, 6. 720 dividido por 6, 120 anagramas. Letra K. Academia. Academia. Então, ao total, 8 letras. 2, 4, 6, 8. Porém, o número A aparece 3 vezes. 1, 2, 3. Então, elevar 3 aqui. Fica 8 fatorial dividido por 3. 40.320 dividido por 6. 6.720 possibilidades. É meio repetitivo, né? Não vai falando assim, é bem repetitivo. Mas a ideia é que vocês treinem ao máximo isso aqui. Sossegado, tá? Sossegado possui 2, 4, 6, 8, 9 letras. 9 letras. Só que aí a gente tem algumas repetições, ó. Observem que o O aparece 2 vezes. Então, até coloquei aqui, ó, 2 O. O S aparece 3 vezes, certo? Então, pensem nesse caso aqui, ó, sossegado. Se eu mudar esse S para cá, invertê-los de lugar, não vai fazer diferença, continua a mesma palavra. Por isso que a gente tem que descontar
quando tem repetição, tá? Porque o anagrama são reordenamentos distintos. Aí fica a formulinha aqui, ó. 9 fatorial dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 3, tá? Vai ficar 362 mil. Fatorial de 2 é 2, fatorial de 3 é 3, 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. E aí, 30.240 possibilidades. Adiante. Agora passou uma. Alto já fiz, ouro já fiz, pá, sossegado. Copacabana. Copacabana. Ó, são 10 letras. 10 letras. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4 letras A e 2 Cs. Tem mais alguma outra letra que aparece mais de uma vez? Não, é só isso. Então fica fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 4 vezes o fatorial de 2. E vai dar 75.600 possibilidades. Por fim, probabilidade. Probabilidade. Essa aqui já é maior, né? Porque ela tem 2, nem eu sei aqui mais, 2A, 2 As, tem 2D, 2D, tem 2 Is, certo? Vocês estão vendo aí, estou marcando o que está repetindo. O que mais que falta? E 2B, de bola. Tá? Então, essas são as letras que aparecem mais de uma vez. Então, ao todo, 13 letras, 2B, 2A, 2I e 2D, certo? Aí fica fatorial de 13, porque são 13 letras, dividido pelo fatorial de cada quantidade aqui, ó. Tá? Então fica 13, como eu sei, fatorial de 2 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Fatorial de 13 dividido por 16 dá um número estranho, mas não é esse número aqui não. Vamos ver o que aconteceu. 13 fatorial dá 6 bilhões dividido por 16. 389 milhões, 188 mil e 800, tá? 800 possibilidades aí para probabilidade. Tranquilo, gente? Dúvidas aí com essa permutação com repetição? Dúvidas, comentários, sugestões? Ô, Arthur, não vi. Você está esperando. Podem escrever aí no chat, por favor, interajam comigo, me digam se tem dúvidas, se não, se está tranquilo. Alguém está aí? Ah, muito obrigado, Manuela, Ana Luísa, não? Muito bem, muito obrigado. Então, vamos para um conteúdo novo, um item novo da semana 2, lá do nosso PET. Ó, o que nós vamos começar hoje? Nós já fizemos a correção, né, da semana 1, na aula da semana passada, quando nós falávamos sobre permutação. Só que aqui no PET, ele trouxe só a permutação sem repetição, né? Capítulo, pá e pá. Aí agora, ele pega e deixa assim, se tiver letras repetidas, né? Como é o caso de Lili. Foi esses exercícios complementares que a gente fez. Permutação com letras repetidas. Aí existem, na análise combinatória, deixa eu só aumentar um tópico aqui, nós vamos ver três tipos de agrupamentos, né? Só abrir um arquivinho aqui para eu digitar para vocês irem vendo. O que nós já estudamos até agora? O que nós já estudamos? Em análise combinatória, nós vimos análise combinatória. Esse é o nome da matéria que nós estamos estudando.
Lá no início do ano, a primeira coisa que a gente viu foi princípio multiplicativo. Lembra, né? Falamos muito desse princípio multiplicativo aí, que é representado pela árvore das possibilidades, lembra? Multiplicativo representado pela árvore das possibilidades e era utilizado o conectivo possibilidades. Era representado pelo conectivo e. Toda vez que eu tivesse que fazer um agrupamento, nós tínhamos que pensar se aparecia o conectivo e. Exemplo, de quantas formas diferentes eu posso utilizar 3 camisas e 2 calças, né? Então, eu estou associando um elemento do conjunto camisa ao elemento do conjunto calça. Então, eu utilizo calça e camisa, as duas coisas. Depois nós vimos o princípio aditivo. Princípio aditivo, que como o próprio nome diz, faz menção aí à adição, que era representado pelo diagrama de Venn, certo? E tinha como conectivo o ou, onde eu fazia uma escolha, ok? Então, ou eu vou utilizar vermelho ou verde. É um ou outro, tá? Eu não vou usar as duas coisas associadas. E aí, nesse caso, eu tinha o princípio aditivo. Vimos alguns exercícios que utilizavam os dois princípios, né? Que é o que mais acontece. É quando eles aparecem misturados aí, esses dois princípios. Depois nós começamos a falar sobre fatorial, tá? O fatorial, que é representado pela exclamação, por esse símbolo aqui, e é uma operação matemática que consiste em multiplicar o número pelos seus antecessores, ok? É uma operação que consiste em multiplicar o número pelos seus antecessores. Lembrando que isso está definido apenas no conjunto dos números naturais, ou seja, só existe fatorial de um número positivo, não tem fatorial de número negativo. 4 fatorial, então, é igual a 4 vezes 3 vezes 2, pode chegar até em 1, mas não precisa, né? A gente sabe que não vai fazer diferença, que dá 24, tá? Então, falamos bastante sobre fatorial. Agora, nós estamos estudando agrupamentos, tá? Eu não falei esse nome, mas nós estamos vendo agrupamentos. E existem 3 tipos de agrupamentos dentro da análise combinatória, os agrupamentos simples, né? Que é a permutação, o arranjo e a combinação, tá? Esses são os itens novos que a gente vai começar na aula de hoje. Permutação, arranjo e combinação. A permutação, nós também já falamos bastante sobre ela, nada mais é do que um reordenamento de elementos na mesma quantidade de local que eu tenho de elementos. Então, por exemplo, eu tenho 4 letras, tá? Eu tenho 4 letras. Eu vou reordenar essas letras, mas sempre vai ter D, C, A, B. Seria um reordenamento aí possível. Sempre vão ser 4 letras, tá? Vai se reorganizar na mesma quantidade. Outro exemplo, imagina uma fila. Eu tenho uma fila qualquer, e nessa fila eu tenho 5 pessoas, tá? Eu vou reorganizar as pessoas nessa fila. Então, quem estava no último lugar vai para o primeiro, quem estava no primeiro vai para o terceiro, eu reorganizo, eu vou recolocando os elementos ali. Só que sempre vai continuar 5 pessoas. Eu tenho um banco, ele tem 3 lugares, tá? Eu tenho 3 pessoas sentadas em 3 lugares. De quantas formas diferentes eu posso reordenar? Tudo isso é exemplo de permutação, ok? Onde o número de elementos é igual ao número de conjuntos, é o número de local que ele vai ser reordenado. No arranjo e na combinação, eu tenho uma
uma diferença, eles vão se diferenciar da permutação, porque eu vou ter um conjunto maior e vou dividir esse conjunto maior em subconjuntos, ok? Em grupos menores. Então, no caso do arranjo, imaginemos que numa sala eu tenha 10 alunos. Então, eu tenho um grupo maior de 10 alunos. Eu vou reordenar, eu vou agrupar esses 10 alunos em grupinhos de 3, tá? Cada grupo vai ter 3 pessoas. Quantos grupos diferentes eu terei? Tá? Essa é a característica do arranjo e da combinação. Eu tenho um grupo maior que vai ser redividido em grupos menores. Na permutação, eu tenho um grupo e ele é redividido no mesmo tamanho, em grupos do mesmo tamanho, com a mesma quantidade. Vamos pensar aqui, ó, vamos para o chat e vamos ver alguns exemplos. Imagine que eu tenho as letras A, B, C e D. Tenho aí 4 letras. E tem exemplos de combinações, de arranjos, daqui um pouco eu falo a diferença entre eles, como eu posso agrupar essas 4 letras 2 a 2, tá? 2 a 2. Digitem aí no chat, por favor, que aí eu até vou ver se você está me ouvindo. AC, muito bem, Pedro. Outro. AC, CD, né? A Franciele e a Manuela foram na mesma aí. AB, muito bem, tá? Todos esses são agrupamentos 2 a 2. Teria outros? Vamos ver se sai mais alguns exemplos aí. Sem repetir. BD, muito bem. BC, BC já tinha, mas tá. Observem, tá? Que a gente vai ter vários e vários exemplos. Vocês podem ir colocando aí. Mas o que eu quero chamar a atenção? O que vai diferenciar o arranjo da combinação, tá? O nome aí, ele vai ter uma diferença. Atenção. No arranjo, a ordem dos elementos importa. A ordem importa. Na combinação, a ordem não importa, tá? Não importa. Daqui um pouco eu conto uma piadinha para vocês. Adoro minhas piadas, né? Sobre arranjo e combinação. Mas é daqui um pouquinho. Então, ó, no arranjo, a ordem dos elementos em que eles vão aparecer vai fazer diferença. Na combinação, não. Exemplos. Pensem no número aqui, ó. 21 é igual a 12? 21 é a mesma coisa que 12? 21 é igual a 12? Não. Óbvio que não, né? São números, embora eu tenha os mesmos algarismos, eu tenho aqui os mesmos algarismos, 1 e 2, como eles estão em locais diferentes, o primeiro é 2 e o segundo é 1, e aqui é o inverso, eu mudo o sentido do meu grupo. Então, 21 é diferente de 12. Da mesma forma que AB é diferente, tem que mudar o sinal, AB é diferente de BA. Cadê o sinal diferente? AB é diferente de BA, certo? Porque o local de aparecimento deles importa. Tranquilo? Agora, na combinação, a ordem de aparecimento dos elementos não vai fazer diferença. Pensem, por exemplo, numa vitamina. Você vai tomar uma vitamina lá. A vitamina é de banana com mamão. Um exemplo, banana e mamão. Tem diferença dizer vitamina de banana e mamão com vitamina de mamão e banana? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. A não ser que você seja um chefe, né, de cozinha, tá lá no MasterChef, e aí você vai me dizer que se você colocar a banana primeiro, bater ela, a massa vai dar uma consistência e blá, blá, blá. Tá, ok que tem essas questões específicas, mas na prática, não vai fazer diferença, tá? É um exemplo. Um agrupamento de pessoas, se eu pedir para vocês formarem duplas entre vocês, né, aí tem diferença a dupla formada do Pedro e da Manuela com a Manuela e o Pedro? Não tem diferença. É a mesma coisa. Lembrando, né, vamos deixar de lado, tem diferença, porque não, é a mesma dupla.
tá? Então, quando eu estou falando de pessoas, de alimentos e tal, eu estou me referindo à combinação. Vou contar uma piada agora. Piada boa aqui. Não é uma piada, não, é um macete para diferenciar arranjo de combinação, certo? A pergunta mais importante que a gente tem que fazer é: a ordem importa? Essa pergunta ela é essencial. A ordem importa, certo? Como que você vai me responder? A ordem importa? Você me diz: aham, arranjo, entendeu? Aham, arranjo. Não, combinação. Olha que macete bacana, né? Combinação. Então é só gravar essa perguntinha aqui, ó. Lê o problema. Eu tenho que saber se é arranjo ou se é combinação. Pergunte: a ordem importa? Aham, arranjo. Não, combinação. Certo? Ah, nunca mais vocês vão esquecer isso. Gostaram do meu macete? Não tô vendo os risos, gente. Tem que colocar uns risos aqui no chat, ó. Manda uns emotions de riso. Isso, Ana Luísa, kkk. O outro dá uma carinha bem alegre, ó, para ficar bem. O professor fica feliz nessa sexta-feira. Muito bom meu macete, né? Então vamos agora, que é para vocês darem muita risada, fazendo os exercícios do PET. O que vai ter nos exercícios do PET? Vai tratar sobre arranjo e combinação. Então aqui, ó, leiam com calma quando vocês estiverem em casa. Lembrando que hoje vocês terão 2 horários vagos, né? Graças a mim. Então eu vou dar minha aula das 8 às 8h50. Vocês vão ter que esperar até 11 horas para a aula da Flávia. Mas é a vida, né, gente? Aí vocês aproveitem e leiam o PET aí com calma, tá? Então vamos entender a diferença de arranjo e combinação, tá? Aí, ó, ele vai tratar de vários casos aí do agrupamento de pessoas, fizeram um sorteio, Pedro e Camila, Pedro e Vera, né? Alunos premiados. Haviam 4 alunos que foram premiados e vai se fazer duplas, tá? Duplas de 2. Pedro e Camila, Pedro e Vera, Pedro e Paulo. Isso, observe, quando a ordem não importa, eu estou tratando de pessoas, eu tenho uma combinação, tá? Agora, quando a ordem importar, quando Pedro e Camila for diferente de Camila e de Pedro, eu tenho um arranjo. Vocês vão ler e vão entender o probleminha aí, mas eu não vou falar disso agora, não. O que são os exercícios que vocês vão fazer? Ó, reescreva como segue, tá? Formar as possíveis... O que está escrito aqui? Combinação de 2 elementos escolhidos entre esses do conjunto aqui. Então, tem um conjunto, ó, com 5 elementos, e eu vou combiná-los 2 a 2, tá? Um com 3, um com 5, um com 7, um com 9, tá? Por aí vai, e ele já até resolve para vocês aqui o caso. Só que como eu tenho combinação, a ordem não importa. Combinação, não. A ordem não importa. Então, 1, 3 é a mesma coisa que 3, 1, tá? Por isso que o 3, 1, ó, ele não aparece aqui no grupinho. Aparece só 1, 3, porque é combinação, tá? Não vai fazer diferença você mudá-los de lugar. Agora, no exercício 2, ele já fala, ó, formar os arranjos. No arranjo, a ordem importa. Então, eu tenho esses 4 números e vou tomá-los 3 a 3. Observem que 1, 3, 5, igual está aqui, é diferente de 1, 5, 3, porque a ordem de aparecimento vai interferir, tá? E é isso que vocês vão fazer em todos os exercícios, ó. Analisar a situação abaixo e responder de acordo com o tipo de problema. Uma fila com 5 pessoas. Eu vou reordenar as pessoas nessa fila. Eu tenho arranjo, combinação ou permutação? É isso que vocês vão responder. 5 pessoas reorganizadas em 5 locais. Tá? Então, é o mesmo número de pessoas, é o mesmo número de locais. Então, eu tenho, vocês já sabem, permutação. Formar pares de pessoas dentro 10. Tem diferença? Eu e Manuela e eu? A ordem em pares de pessoas importa? Então respondam aí, tá? Muito facinho. Olha esse aqui, esse primeira semana 2,
Só uns exercícios chatos, ó. Formar as combinações de A, B, C e D tomadas duas a duas. É o que a gente fez no chat aqui. Vocês vão ficar A, B, B, D, opa, B, D, e ficar reordenando aí. Ô, Tânia, muito obrigado. Vocês vão ficar reordenando as letras, tá, desse exercício. Lembrando que na combinação, a ordem não importa. E no arranjo, a ordem importa. Então, brinquem bastante aí com a semana 2. Muito divertido. Aqui, ó. Ele deu um macetezinho que eu falei, né? Quando a ordem importa, arranjo. Quando não importa, combinação. E como eu sou um professor muito legal, que faço vocês levantarem às 8 horas da manhã, eu vou passar as 3 semanas de uma vez. Olha só como eu sou um cara legal. Vocês vão fazer 3 semanas para semana que vem. Por quê? Porque tá facinho esse exercício, entendeu? Vocês vão sentar, tenho certeza que essas 2 horas que vocês vão esperar a Flávia, vocês vão conseguir fazer aí essas semanas todas. Manuela, é sério. Parece muita coisa, mas não é não. Vocês vão ver que é bem simplesinho. Se vocês reclamar muito, aí eu tiro, mas eu gostaria que vocês fizessem, sabe? Vocês vão ver, tá? Eu já fiz tudo já. Pois é, Pedro, olha aí, é muito simples. Esse PET 2, para a parte matemática, ele ficou bom, tá? Ele não tá um PET ruim. Ele tá melhor, né? Ele tá até muito fácil, na verdade. Eu acho que ele tá mais fácil que o anterior. Então, vocês vão ver que não tem muita dificuldade. Eu vou explicar a matéria. Se vocês acharem muita coisa, aí eu tiro. Tá? Mas vamos pensar. Então, essa semana 2 dá para vocês fazerem. Não precisa copiar a pergunta. Fazer aí para a semana que vem. Vamos à fórmula, tá? Nós temos aí as fórmulas do arranjo e da combinação. Na prática, quando a gente for resolver os exercícios, a gente não vai ficar anotando um por um e reordenando eles. Tem uma fórmula que vai me dizer qual a quantidade de elementos que eu consigo agrupar. Essa aqui, ó, que eu estou colocando na tela para vocês, é a fórmula do arranjo, ok? A fórmula, por isso que vem um A, de arranjo. A, N e K. O que significam essas letras aqui dessa fórmula? O A significa arranjo. O N, que é o que aparece primeiro aqui, é o número de elementos do agrupamento maior, ok? Do todo. Então, eu tenho 10 pessoas, vou organizá-las em duplas de 2. Então, o N é o 10, que é o grupo todo. O K é a quantidade de elementos do grupo menor, que é o 2, no meu caso. Então, é só você substituir aqui, ó. Onde for o agrupamento maior, você coloca 10 fatorial. O agrupamento menor, né, vai ficar 10 menos 2. E o fatorial do resultado que está dentro do parênteses. Se vocês se lembrarem, eu passei alguns exercícios complementares ontem, né? O que foram aqueles exercícios complementares que nós fazíamos? Eram todos operações, ó. Eu falava de simplificar. Por que eu trazia isso daqui, né, de forma isolada? Porque a gente vai usar agora na combinação e no arranjo, ok? Então, é só aplicar essa formulinha aqui. Vou passar direto a fórmula da combinação lá na frente. Depois a gente volta nos exercícios. Dá uma olhadinha na definição aí também, ó. O que é a combinação? Denominamos combinação de N elementos distintos, tomados K a K, os conjuntos formados de K elementos, escolhido entre os N elementos dados. Parece confusa essa frase, mas ela não é, não. Eu estou dizendo que eu estou pegando um grupão maior e vou dividir ele em grupinhos menores. Quantos são esses grupos? Tá? Então, como nós falávamos no arranjo, a ordem faz diferença. Na combinação, não. Formulinha da combinação. Essa aqui, ó. Facinha também, gostosinha. Combinação é um C de N elementos tomados K a K. O N é o agrupamento maior. O K é o menor. A fórmula vai ser o fatorial de N dividido pelo produto. Então, eu tenho que multiplicar esse número pelo daqui. Do K, o fatorial de K, vezes o N menos K fatorial. Tá? Vamos para alguns exemplos práticos aí que eu vou fazer com vocês. Deixa eu ver se tem alguém falando. Semana 3 está fácil, é bem tranquilo. A 3 está tudo fácil. A Sabrina até já mandou a semana 3. Eu postei o exercício ontem.
ontem à noite, quando eu mandava aula para os meninos do segundo noturno. Que eu fui abrir aqui hoje, abri até sem querer. Segundo Sabrina já enviou semana 3, nem tinha passado o negócio direito, ela já fez. É um exemplo essa menina, gente, que gracinha. Quem já fez, mande aí para mim. Sabrina, tá difícil? Vamos ver se ela tá aqui, né? Tá difícil a semana 3? Fala comigo, sabe? Não, viu? Não tá difícil. O Pedro também disse que já fez tudo, aí, ó. Só falta mandar, né, Pedro? Hoje cedo você me manda. Vamos aqui aos exemplos. Subindo lá para semana 2. Semana 2 não, semana 3 que eu quero. Arranjo. Vamos ver um aqui. Ó, vou fazer esse primeiro aqui para vocês já, ó. Quantos são os arranjos de 8 elementos? Arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Então vamos... Deixa eu abrir aqui para a gente fazer esse exercício agora. Quantos são os arranjos de 8 elementos tomados 3 a 3? Primeira coisa, formulinha do arranjo. Qual que é a fórmula do arranjo? A fórmula do arranjo é A de NK elementos. ANK. Aqui eu tenho N e aqui o K. Isso vai ser igual a uma fração de N fatorial, certo? Dividido por N menos K fatorial. Peraí que ficou grande aqui, eu vou diminuir a letra que ficou feio. Ó, beleza? Tranquilo? Essa é a formulinha que a gente vai aplicar no nosso exercício. Lembrando que, né, esse N é o agrupamento maior, é o número de elementos todo, que eu vou organizar 3 a 3. Deixa eu dar um Ctrl C para me ajudar. Vai ficar... Ó, quanto vale N aqui nesse exercício? Quanto vale N? N vale 8. 8, né? N vale 8. E o K? Vale 3. Vai ficar um agrupamento de 8, vai ficar um arranjo de 8 e 3. Então, o 8 vai ser o N. Eu coloco 8 fatorial, 8 menos 3. Nós já vimos que quando está dentro do parêntese aqui, ó, quando está dentro desse parêntese, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parêntese para depois fazer o fatorial, tá? Fatorial de 8. Lembra da paródia? 40.320 é o resultado mesmo. Se você lembrar de eu cantando, você nunca vai esquecer o fatorial de 8. Mas, se não lembrar, pode usar a calculadora. 8 fatorial, 40.320. Aí tem um segredo aqui, né? Eu tenho que fazer a subtração primeiro. 8 menos 3, 5. Fatorial de 5. Quanto é o fatorial de 5? Alguém me fala aí, por favor. 720. Muito bem, Pedro. Decorou isso também. Decorou já. Tanto que fala de fatorial de 5. Aí faz 40.320 dividido por 120. Pode usar a calculadora, gente. Não estou pedindo para ninguém fazer isso aqui na mão, não. Não vai ficar o dia inteiro fazendo isso. 40.320 dividido por 120. 336. Tá? Deu igual 336. É mais fácil que isso, gente? Não tem como não. Simplesinho. Gostosinho. Dúvidas? Dúvidas? Não. Na próxima aula, depois que vocês fizerem todos esses exercícios, aí eu vou ensinar a utilizar a calculadora científica, que ela tem um comando que faz automaticamente isso. Não sei se por aqui vai dar, mas costuma ter um comando aqui que faz tudo isso daqui pra gente. Mas vamos lá. Tô vendo, não tem dificuldade não. Só fazer isso com todos os números aqui, tá? Aí lê os exercícios, ó. Com as letras da palavra futebol, quantas palavras distintas formadas por 4 letras podemos escrever? Tá? Então eu pego aqui futebol. São 2, 4, 6,
7 letras. Então, é um agrupamento de 7 letras e eu vou reordená-los de 4 em 4, tá? Como a ordem vai fazer diferença, eu tenho arranjo. É só ir fazendo esses exercícios que vocês vão achar facinho. Na semana 4, olha, essa é a semana 3, né? Então, lá na semana 4 já, tem a combinação. Olha aqui. Quantas combinações de 6 elementos tomados 2 a 2? Só que nesse caso da combinação, a ordem não importa. Combinação, não. Então a fórmula é um pouquinho diferente, tá? O que vai modificar com a fórmula? Vou copiar aqui para ajudar o tio, que senão eu tenho que acreditar nisso novo do trabalho. Na combinação, ao invés de A, eu vou ter um C de combinação de NK elementos. Só que além disso daqui, ó, eu tenho um K fatorial multiplicando o denominador. Então vamos lá. Montando a nossa fórmula aqui. Montando ela nesse exemplo. Quanto que vai valer o N? 6. Hã? 6. Muito bem, 6. O N vale 6. Quanto vai valer o K? 2. 2. Aí é só ir substituindo na fórmula aqui, ó. Então fica 6 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial, ok? Como vai ficar isso? Quanto é 6 fatorial? 6 fatorial? Não lembro, dá 720. Mas 7, é isso aí. 720 dividido por 2 fatorial? 2. Aí tem um detalhe aqui, né? Vamos ficar atento. Eu tenho que fazer primeiro a subtração. 6 menos 2? 4. 4. Aí eu faço o fatorial. Acho que eu nem vou fazer assim. Vou fazer assim, fica melhor, ó. Vou primeiro só resolver o que está dentro do parêntese. Vai ficar 2 fatorial. 6 menos 2, 4. Mas aí eu tenho o fatorial de 4 para resolver aqui. Aí eu vou abrir os fatoriais agora, vou resolvê-los, tá? Cadê, gente, o negócio? Veio aqui para baixo. Aí vai ficar, ó, 6 fatorial, 720, dividido por 2 fatorial, 2. 4 fatorial, 24. Aí fica 720 dividido por 48. Quanto é 720 dividido por 48? 15. 720 por 48, 15. É só fazer isso. Professor, mas eu preciso ficar fazendo partes por partes aqui? Não, gente, se quiser fazer direto, fazer o fatorial de 6, fatorial de 2, de 4 direto, pode. Não tem problema, não. Tá? O importante é chegar nesse resultado final aqui. Não sei se vocês viram, mas ontem eu coloquei lá no aplicativo, olha só o que eu vou contar para vocês, hein? Bom, ixi, a Tânia vai ter que guardar segredo, não conta isso para ninguém não, Tânia. Eu coloquei um material para vocês, lá no Google Sala de Aula, que é uma calculadora de tudo isso que a gente está fazendo em sala, tá? Aqui, ó, em material, em conteúdos, é o complemento 08, uma calculadora de anagramas. Quem quiser, depois eu mando o link também, quem não tiver acesso ao Google Sala de Aula. Clica aqui, calculadora fatorial. Eu vou abrir, porque ela está como uma planilha compartilhada. E aí, calma que vai. Ela faz várias operações aqui para nós. Ó. Na primeira planilha, ela faz o fatorial de qualquer número. Fatorial de 0. Fatorial de 0 é 1, tá? Fatorial de 6, 720, tá? Depois aqui o anagrama. Ontem eu fiz, até na aula deu um errinho lá que não estava dando certo, porque tem que digitar a letra em maiúsculo. Então você digita amor, só que tem que ser em maiúsculo. Amor. Ele vai contar quantas letras tem, 4, e vai te dar um número de permutações, né? Um número de anagramas de amor.
Probabilidade. Foi aquele exercício que a gente estava fazendo mais cedo. 13 letras e aqui ele conta a quantidade de repetições. Tá? Então, resolve o exercício praticamente para a gente. Só diminuir aqui, porque não está dando para ver. Ok? E aqui, em fórmulas, olha o que eu estou entregando para vocês. Em fórmulas, já tem os agrupamentos aqui, ó. O agrupamento maior e o agrupamento menor. Então, se você quisesse resolver esse exercício, você vai fazer no caderno e vai conferir. Tá? Então, eu tenho 6 elementos tomados 2 a 2. Olha aqui na calculadora. 6 elementos tomados 2 a 2. Você só vai ter que saber se você está falando de arranjo ou de combinação. Tá? Se for combinação, 15 agrupamentos diferentes. Vamos ver se a gente fez certo. 15 agrupamentos diferentes. Tá? Se for arranjo, vai dar um pouco mais, porque são mais elementos, né? Aqui a gente desconta os repetidos. Tá? Então, só jogar na calculadora, gente. Estou dando até uma calculadora de presente aí para vocês, que faz tudo isso que a gente está fazendo em sala. Tem como ser mais fácil? Não. Tem como, não. Tranquilo? Então, ficamos assim. Na semana que vem, observem, vocês vão ter aí 2 horas hoje, né? Gosto de repetir isso bastante. Vocês vão ter que ficar esperando a aula da Flávia. Enquanto vocês esperam a aula da Flávia, vocês façam as minhas atividades. Tá? Olhem lá no horário. Cadê o horário aqui? Não sei cadê o horário, não. Aqui. Olhem lá, vocês vão ter aula de novo hoje só às 11 horas, ó. Pois é, só 11 horas. Vocês têm 2 horas para vocês fazerem os meus exercícios. Façam todas essas semanas, coloquem em dia. Semana que vem a gente corrige. E aí, depois que eu tiver corrigido, que a gente terminar, eu passo uns exercícios complementares, uns exercícios extras para a gente fazer. Ok? Se tiverem dúvidas, mandem mensagem lá pelo chat. O que é dormir, Isabela? Sexta-feira maravilhosa, ensolarada. Vai arrumar seu quarto, vai lavar a louça. Entendeu? Vai dormir nada não, já acordou. Espera a aula da Flávia aí. Tranquilo, gente, estou brincando. Façam o que vocês quiserem fazer, descansem. Mas me mandem aí as atividades. Podemos ficar 3 semanas para a semana que vem ou só 2? O que vocês preferem? Quero ser democrático. Vocês têm 1 minuto para decidir o que vocês querem. 2 semanas, Pedro? Semana 2 e semana 3, então? Semana 2 e semana 3. Pode ser? Vocês concordam com o Pedro, gente? Fazer 2 semanas? Então tá, Pedro. Já... Concorda. Concorda, Sabrina? Concorda, Franciele? Então, muito bem. Então, vocês façam aí semana 2 e semana 3 para quinta-feira, tá? E a semana 4 para sexta. Tô brincando. Só essas 2 semanas para semana que vem. É isso, galerinha. Bom final de semana, bom descanso, bons estudos aí. Calma, gente. Presta, tô despedindo vocês ainda. Tchau, até quinta-feira. Agora vocês podem sair. Tchau, isso.